Olá, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao Capital Natural. Esse fim de semana a gente segue com a nossa conversa sobre a economia do cuidado. Na semana passada nós apresentamos o tema que vai por diversas pontes aí, desde as mínimas coisas ou aquilo que a gente acha que são mínimas coisas que temos no cuidado de casa, até a gestão, por exemplo, de um governo ou de uma grande empresa. Na semana passada eu tive 3 convidados aqui que falaram muito sobre o assunto. A gente citou o Brasil nessa conversa, a gente falou sobre o sistema que a gente tem de saúde, sobre como a crise da pandemia afeta a crise climática e também sobre os atores que estão atuando para fazer com que a economia de cuidado seja justamente algo não só do futuro, mas já do presente. Tenho mais uma vez aqui a Raquel Biderman, que é PhD em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e vice-presidente sênior para as Américas da Conservação Internacional. O Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica e co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Além de Sabetai Calderoni, doutor em Ciências pela USP, urbanista, economista e advogado, além de consultor da ONU, Banco Mundial e União Europeia, especialista em cidades sustentáveis. Mais uma vez, bem-vindos ao Capital Natural. Na semana passada a gente terminou a conversa colocando os Estados Unidos como papo final aqui. Afinal de contas, os Estados Unidos são um país que já estão discutindo a economia do cuidado seriamente, inclusive naquele pacote trilionário do presidente Joe Biden. Professor Calderoni, seja bem-vindo ao Capital Natural desse fim de semana. Começo com o senhor, então. Qual a observação que o senhor tem sobre esse tema? Sobre a questão do Biden, eu gostaria de destacar que recentemente ele lançou a ideia de que nós devemos quebrar patentes. Ele disse que essas vacinas que hoje estão conseguindo debelar, até aparecer pelo menos mais uma onda, mais uma cepa que as vacinas não conseguem controlar, se é que vai aparecer, ele diz que é preciso que a gente quebre as patentes. Na verdade, enquanto alguém estiver na insegurança, todos estarão inseguros. Essa é uma visão correta. E enquanto não houver uma vacina em cada esquina, também nós vamos padecer. É necessário que haja uma descentralização na produção. Existe dificuldade de fazer isso, porque é preciso ter tecnologia, ter insumos, etc., mas não são dificuldades intransponíveis. Ou a gente cria uma McDonaldização, digamos assim, um sistema de franquias em que as grandes produtoras de vacinas, digamos assim, estabelecem franqueados, ou essa quebra de patentes vai fazer com que haja essa disseminação dessa produção. Não vai haver outro caminho. A África não está conseguindo vacinar praticamente ninguém. Enquanto a África não vacinar, estamos todos inseguros. E isso, mesmo a América Latina, o grau de vacinação é muito pequeno. Nós temos nessa questão da pandemia, aproveitando então o gancho, né, que estamos falando da pandemia, algumas alternativas. O caso brasileiro é um caso mais grave porque as vacinas não estão chegando, temos problemas diplomáticos, temos problemas de produção, a dificuldade é grande, e nós temos agora que enfrentar isso de alguma forma. O método individual é o da máscara, o da mão e o da distância. Esse é o individual. Mas o método coletivo está sendo um método descoordenado. O que a gente está observando aqui é um pesadelo que os empresários estão vivendo com esse abre e fecha, não se tem uma coordenação, não é uma política que é adotada de uma forma uniforme, e a gente viu, por exemplo, que existe algumas experiências interessantes. Veja o caso do município de Araraquara. Eles fecharam por um tempo, e lá, de repente, por alguns dias, nós tivemos morte zero pessoas morreram. Então, isso funciona. Foram só 10 dias e ainda naquele momento não havia nem auxílio emergencial. O que a gente pode aprender? Depois não funcionou mais, porque os municípios vizinhos começam a contaminar o município que fez. A ideia central para resolver isso seria, e economicamente sustentável, seria a ideia de uma simultaneidade nas restrições à circulação de pessoas em todos os municípios. Se todos os municípios, de uma forma coordenada,
por 2 semanas, digamos assim, isso dizem os especialistas com quem eu tenho conversado, por 2 semanas, simultaneamente, fizesse um fechamento igual ao de Araraquara, o que a gente teria uma redução gigante, como em Araraquara aconteceu, em nível nacional, ou se pudesse ser pelo menos por estados, mas tem que ser uma coisa global. O que acontece depois? O auxílio emergencial seria concentrado, o esforço da sociedade para resolver o problema da miséria, digamos, nesse momento, teria muita cesta básica, o esforço da sociedade nesse momento, de apoio emergencial, mas depois nós teríamos uma situação excelente, porque o abre e fecha não seria tão necessário, você teria condições de fazer uma abertura maior. Então, um esforço concentrado com a simultaneidade de uma atuação coordenada dos municípios dentro de um protocolo adequado, seria talvez a solução mais adequada para esse tipo de coisa. Nós temos experiências internacionais de fechamento, Nova Zelândia, Israel fez, Inglaterra em um certo momento, vários países, isso mostrou que é eficiente. Nós não estamos com tanta vacina como eles, nosso caminho principal seria uma simultaneidade coordenada de ações dentro dos municípios. Exemplos não faltam. Professor Pedro, o professor Calderoni citou a questão do auxílio emergencial também, ou seja, uma distribuição de renda ou uma forma de o Estado estar presente para tentar equilibrar o abismo da desigualdade. A professora Raquel falou na semana passada sobre Biden dar uma chacoalhada no planeta com as suas propostas. Uma dessas propostas, por exemplo, é oferecer faculdade de graça durante 2 anos e até para filhos de imigrantes, além de uma redistribuição também proposta nos Estados Unidos. Quero que você comece falando, por favor, sobre essa tal chacoalhada que Biden dá e a chacoalhada que o planeta está precisando nesse momento. A gente está falando da mesma chacoalhada ou Biden está falando só dos Estados Unidos e o planeta está numa outra velocidade nesse momento? Olha, Pablo, o Biden fez um discurso absolutamente histórico no Congresso americano, é um belo discurso, e um discurso que nenhum presidente americano faz, pelo menos desde que o Reagan assumiu na década de 80, e o Reagan é representante de uma determinada forma de pensar essa relação Estado-mercado-sociedade. O que o Biden faz, na verdade, é colocar o Estado como organizador da sociedade, como indutor do crescimento econômico. Né? E isso é uma transformação, porque a gente vive na ideologia que dá ao mercado a responsabilidade de organizar a sociedade, e o Estado ali é um mero regulador, que não pode interferir muito, etc. Né? O que o Biden fez é mudar isso completamente. Ele enterra a chamada era da globalização tal como a gente conhece, inclusive da globalização comercial produtiva, porque ele fala explicitamente no Estado americano, comprando produtos americanos, gerando empregos nos Estados Unidos e etc. Né? Ele dá, de fato, uma chacoalhada, ele fala em aumentos de salários para os trabalhadores, ele está olhando para o mercado de trabalho de um jeito diferente, ele fala em recuperar a sindicalização, que um dia já foi muito importante nos Estados Unidos, isso é até um recado para os chineses, que não tem sindicalização, onde o mercado de trabalho ele tem pouquíssimas legislações trabalhistas, ele aponta para um crescimento econômico verde. E isso é interessante também, porque durante muito tempo se discutiu que para preservar o meio ambiente não se podia crescer. Ele está derrubando com esse mito, e de fato é um mito, porque o crescimento ele é importante. Não qualquer crescimento, o problema é a qualidade do crescimento. Eu não quero crescer derrubando árvores na Amazônia, eu não quero crescer levantando muros e arame farpado para proteger condomínios de pessoas ricas, mas gerar casas, moradias para pessoas pobres é crescimento econômico. Construir escolas é crescimento econômico. Serviços de cultura é crescimento econômico. Ou seja, é esse crescimento econômico que a gente quer. O que o Biden aponta, é uma coisa limitada, mas é importante, é a ideia de uma infraestrutura e uma parte dessa infraestrutura voltada para o meio ambiente. Em particular, é o setor de transporte e o setor de energia, que são setores muito importantes na dinâmica ambiental. E ele aponta para isso, aí mais uma vez a sombra da China está ali, porque a China tem feito uma revolução nisso. Você vai para uma cidade chinesa, eu estive em Xangai durante 40 dias em 2019, e a gente só via carros elétricos, não havia motos que não sejam elétricas, a maioria dos carros eram elétricos. Ou seja, a China avançou nesse tipo de tecnologia,
E o Biden agora está trazendo isso. E não tem outra forma que não o Estado como indutor desse processo. Então essa é a grande novidade. E o auxílio emergencial, para não deixar sem resposta, Pablo, o auxílio emergencial no Brasil mostrou que se a gente quiser, a gente reduz desigualdade no Brasil. Porque o auxílio emergencial ele teve a capacidade de reduzir muito a pobreza e a desigualdade no Brasil, mesmo no ambiente de pandemia. Os indicadores mostram isso. O índice de Gini brasileiro se reduziu com o auxílio emergencial. Ou seja, é possível, se a gente quiser, os recursos existem. O Brasil não tem problema de escassez de recursos. O Brasil tem problema de má distribuição dos recursos. Então, se a sociedade brasileira quiser resolver o problema da pobreza, ela resolve. Então, isso é outra lição que a pandemia deixa para a gente. Professora Raquel, por favor, seja bem-vinda. Complemente com o seu pensamento. Ainda pegar o ponto do Biden no pacote dele, eu acho que uma das grandes revoluções que vão acontecer nos Estados Unidos é a revolução energética. A indicação da adoção ampla de uma matriz energética renovável, baseada principalmente em energia dos ventos, energia eólica e energia solar, faz parte desse pacote. E isso vai mudar muito a lógica, inclusive ajuda a alimentar uma outra indústria que é dos carros elétricos, que também tem uma meta bem ambiciosa nos Estados Unidos. Com isso, é um grande gigante econômico que faz uma mudança enorme e com isso vai impulsionar economias de outros países também. A exemplo da China também, que já vem reduzindo a sua dependência de carbono, os Estados Unidos vai fazer isso, mas agora com uma grande injeção de recursos. Acho que é fundamental olhar para esse exemplo, porque a janela de oportunidade que o Brasil tem e a América Latina tem, para também se beneficiar dessa nova tendência, dessa economia de energia renovável, é na próxima década e meia. Então, a gente se colocar, se prontificar para fazer a esteira dos Estados Unidos ou na parceria com os Estados Unidos, essa mesma trajetória é fundamental. E para isso fugir da lógica da energia combustível fóssil que tem que ser enterrada, né? Voltar para debaixo da terra essa economia que não nos vale para nada. Uma outra sinalização importante que eu acho que vem dos Estados Unidos é a valorização da democracia e das instituições. Eu acho que a crise de corrupção que a gente tem crônica na América Latina precisa ser superada. É uma das crises que nós não podemos mais deixar nos afetar. Nós temos que superar enquanto brasileiros ou cidadãos da América Latina e de toda a região esse cancro, essa doença que é a corrupção, que está nos afetando tremendamente, que nos suga toda a energia e a esperança. E no centro dessa crise, hoje muito evidente no Brasil, está o judiciário. Se os nossos tribunais, se os nossos juízes não honrarem a lei, não fazerem valer a lei, nós teremos sérios problemas para ser um país economicamente competitivo, mas socialmente mais justo. Então, não existe a possibilidade de nós crescermos e enfrentarmos os problemas se não tivermos como base uma sociedade democrática e dentro desses pilares da democracia, um judiciário muito firme combatendo a corrupção. É curioso isso que a senhora disse, porque há dois pontos até que nas últimas semanas surgiram com relação, primeiro, ao uso de combustíveis fósseis. O Brasil pode viver, nos próximos meses, uma crise com relação à falta de chuva. Isso faz com que as termoelétricas trabalhem mais. E elas trabalham com carvão, por exemplo, ou com óleo. E aí isso encareceria também a conta de luz. E com relação ao judiciário, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o STF é a segunda instituição que tem a maior confiabilidade dos brasileiros nesse momento. Professor Calderoni, a gente fala muito sobre os exemplos lá de fora, mas a gente tem um exemplo aqui que é um exemplo para o mundo todo, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que aguentou com seus heróis desde o início da pandemia, ainda aguenta e será o responsável também por nos aguentar por muitos e muitos anos. Afinal de contas, nós estamos vivendo mais. Talvez não melhor,
mas estamos vivendo mais e precisaremos do Sistema Único de Saúde, não? Sem dúvida, o Sistema Único de Saúde é uma extraordinária conquista que nós alcançamos aqui no Brasil. É o combalido Sistema Único de Saúde, porque ele carece agora muito de fontes de recursos e, em volta do Sistema Único de Saúde, o que nós temos que ver é como é que nós estamos tratando a questão da saúde de um modo geral, porque ele é congestionado excessivamente por uma demanda que talvez não fosse necessária. Com certeza poderíamos reduzir muito isso. A primeira forma de reduzir a pressão sobre o SUS é a chamada Estratégia Saúde da Família. Essa atenção primária, essas equipes magníficas que há décadas existem no Brasil, que vão de casa em casa, vendo se existe alguém com problema de pressão baixa ou alta demais, ou se problema de subnutrição, ou se é um problema da vista ou do dente. Eles avaliam isso e previnem, já fazem um encaminhamento preliminar. Então, isso faz com que o SUS não seja tão sobrecarregado. E de uma forma mais global, o que a gente vê aqui no Brasil, ligando também com o que a Raquel coloca e a política do Biden, é a questão do planejamento, que nós não temos no Brasil mais a cultura do planejamento. E quando a gente não faz o planejamento, a gente acaba não sabendo onde está, de onde vem e para onde vai. A gente fica perdido no meio desse caminho. E existem possibilidades da gente ir muito mal. A Raquel colocou a questão da corrupção. Eu queria lembrar que nós temos ainda aqui, junto com isso, o problema do crime organizado e das milícias. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um cálculo que eu vi, não sei se o Pedro depois confirma, foi 5,8 milhões de pessoas dominadas na Baixada Fluminense, tendo que pagar um tributo. O pipoqueiro tem que pagar R$50 por semana para o crime organizado, a internet, o gás, tudo tem que ser... Então são populações inteiramente dominadas, são pessoas que atuam, a gente sabe aonde, de que forma eles atuam, conhece a economia deles e isso é uma coisa que não diminui, até se expande. Então essa corrupção ela é muito mais ampla. As facções criminosas, eles dominam, por exemplo, os presídios. Eles dominam totalmente essas questões. São amplíssimas. Dizem que a redução, por exemplo, que se observou em homicídios, se deve ao fato de que em alguns lugares já se pacificou o acordo, ou, digamos, a dominação de uma facção em relação às demais, onde isso não aconteceu, os municípios aumentam. E aí nós estamos chegando num ponto em que eu chamaria de deseconomias do abandono. Nós temos a economia do cuidado, por um lado, e a deseconomia do abandono. Populações inteiras abandonadas à sua sorte, à mercê do crime organizado e das milícias. Essa deseconomia do abandono paga muito caro. E ela não é só em relação à questão da corrupção e do crime organizado, ela é em muitos segmentos. Por exemplo, nos juros altos, existem empresas que dão dinheiro fácil, mas cobram 800% ao ano de juros. O cartão de crédito, o cheque especial, isso drena recursos das famílias, isso impede que a economia circule com mais renda. Então nós temos aí, além da economia do cuidado, a deseconomia do abandono que campeia e faz com que a sociedade sofra. Antes do Pedro complementar, não sei se é a mesma pesquisa, mas milícias cariocas dominam 25,5% dos bairros do Rio de Janeiro, ou seja, um quarto da capital fluminense e um total de 57% do território da cidade. As três principais facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro, ou seja, aí é a questão do tráfico de drogas e de armas, possuem juntas um domínio de 34% e 15% do território, ou seja, quando a gente observa o território do Rio de Janeiro. A gente está falando de quase 4 milhões de pessoas na capital fluminense e também na região metropolitana vivendo de alguma forma sob domínio ou do tráfico ou da milícia. 57% da população do Rio de Janeiro. E aí, Pedro, o professor citou a Baixada Fluminense. Eu sou da Baixada Fluminense e sei como é duro encarar essa desigualdade no dia a dia e observar uns com tantos, outros tantos sem nenhum. Quando a gente fala em desigualdade, a gente fala de algo que nos acompanha há muito tempo, né? É isso, Pablo. Eu acho que você tocou no conceito fundamental, é desigualdade.
Tá? Eu vejo muitos problemas no Brasil. Eu vejo, tal como a Raquel, o problema da corrupção, eu vejo a educação como um problema fundamental. Né? Agora, a desigualdade, ela permeia todos esses problemas. De certa maneira, a gente está vivendo uma crise institucional, uma crise política no Brasil, onde as instituições estão lá brigando uma com as outras. Nós estamos assistindo isso. E, ao mesmo tempo, nós temos esses territórios que você mencionou absolutamente abandonados. Mas esse sistema em crise, ele é funcional para manter a desigualdade. Esse é o grande problema. Quando a gente tem uma parte da população que não faz uso do SUS, veio a pergunta sobre o SUS, acha que não faz uso, porque na verdade faz, porque o SUS ele faz campanhas de vacinação, ele faz vigilância sanitária, está cuidando da vida de todo mundo, mas a pessoa não vai no hospital público normalmente. Ele não vai, não coloca o filho na escola pública, ele não vai para a praça pública porque ele vai para o shopping center, ele usa segurança pública, privada, né? Ele está morando dentro de um condomínio murado. Então, para essas pessoas, o Estado aparece como aquela instituição que só suga dinheiro. Então ele não compartilha do uso de bens públicos, então ele não valoriza, e não só não valoriza, como não quer financiar. E não só não quer financiar, como faz lobby para o desfinanciamento dos bens públicos. Ou seja, o Brasil quer resolver esses problemas, os problemas da milícia. A gente é muito mais do que uma questão de segurança pública, é uma questão social, é uma questão de levar o Estado no que ele tem de melhor e não do que ele tem de pior. Não é a polícia chegar lá para resolver o problema, porque não resolve problema nenhum, mas é dar condições de vida, né, da saúde, da educação, da cultura, da saneamento, da moradia. Para isso, a gente tem que organizar os recursos da sociedade. Será que uma parte da população vai querer? Esse é o problema da desigualdade. Né? Uma parte da população que não quer ajudar. Né? Ou seja, a gente não vai resolver os problemas brasileiros, Pablo, enquanto a gente não se colocar como parte do problema. Ou seja, nós somos parte de uma estrutura extremamente desigual que reproduz o racismo estrutural, reproduz o machismo, né, que reproduz a pobreza e a miséria no Brasil. Enquanto a gente não tomar essa consciência, né, e enfrentar, evidentemente que não é só uma questão da ideologia, das ideias, é uma questão política, é uma questão de luta social e é uma questão de mudar de fato as coisas como elas são. Mas a desigualdade está no centro do problema para resolver os demais problemas. Né? Ou seja, os países que de fato têm um sistema de educação bom, um sistema de saúde bom, ou seja, que o Estado oferece as coisas, tem uma desigualdade muito menor. E aí as pessoas valorizam porque elas usam o transporte público, a educação pública, etc. No caso brasileiro não é assim. A gente tem uma elite que não quer financiar os bens públicos e tem uma grande maioria da população que vive com um sistema público precarizado, desfinanciado, subfinanciado cada vez mais. Lembrei daquele samba do Elton Medeiros, uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Eu quero ouvir a Raquel também sobre esse assunto, e o professor Calderoni também quer falar. Então, professor Calderoni, por favor, e depois a Raquel. Eu só queria falar que exatamente na questão do planejamento, a questão da desigualdade, existe um instrumento fundamental que é o orçamento público e o orçamento das famílias. Nós temos sempre que ter o orçamento como aquela peça, aquela forma da gente saber aqueles recursos de que a gente dispõe, como é que nós vamos distribuí-los. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil, inclusive nesses últimos dias, ontem, hoje, apareceram algumas informações muito preocupantes. Quer dizer, a questão das emendas parlamentares, elas são alguma coisa que deve ser ligada ao planejamento. Não tem sentido você ter emendas de caráter aleatório, com alocações aleatórias de recursos. É preciso que haja um planejamento e aí sim as emendas deveriam estar ligadas a diretrizes pré-estabelecidas e a projetos pré-estabelecidos. Aí sim nós teríamos uma organicidade no uso do recurso público. Do modo como nós estamos, a gente tem uma aleatoriedade. Acabou o planejamento e nós temos então situações em que o dístico que une, por exemplo, hoje o governo tem o lema Pátria Amada Brasil. O amor é a essência do cuidado. Estamos discutindo a economia do cuidado. O amor é o que nos une. É o que une a microeconomia do cuidado, a macroeconomia do cuidado. Como é que a gente faz para transmitir o amor à nossa sociedade? É através do cuidado, mas de uma forma
planejada, com o orçamento adequado, que alcance as pessoas e que faça exatamente essa distribuição que reduz a desigualdade, mais do que isso, que elimine o grau de pobreza extrema em que nós vivemos e que prejudica a todos. Muita gente pensa que distribuir renda ou acabar com a pobreza é tirar dos ricos e prejudicar em prol dos pobres, publicar Robin Hood. Na verdade, não, isso é o que beneficia a todos, que cria mais segurança, diminui os custos com a educação, com o sistema de saúde. Então, quando nós fazemos com que a terceira garrafa de vinho de alguns passem a significar o primeiro naco de pão dos outros, nós beneficiamos também aquele que está tomando vinho. Se eu puder acrescentar, quando o professor Sabetay fala aí do amor, eu vou resgatar um outro conceito próximo, que é o que vivemos hoje eu acho que é uma exacerbação de uma sociedade de hiperconsumo, né? Nós fomos valorizando demais o individualismo, e para mim individualismo é o contrário de amor, é o contrário de compaixão, é o contrário de parceria, de altruísmo. Então, uma sociedade que foi cada vez mais focando no indivíduo, destacando as belezas de ser diferente, individualizando, enfim, valorizando demais o indivíduo, no fundo, nos coloca de costas para o coletivo, nos coloca de costas para um valor de cuidar do outro por si mesmo, um valor que subsiste como sendo central da vida, né? E isso foi se perdendo com o tempo, através de muitas formas, seja pela cultura midiática, seja pelo cinema, seja pelo marketing. Então, a gente passou a entender que felicidade está igualada a consumo, a ter acesso a certos bens, e esqueceu de valores mais fundamentais, né, de vida. E isso também tem sua repercussão sobre o meio ambiente, que por sua vez tem repercussão sobre a saúde e que nos coloca na crise sanitária, né? Uma sociedade que precisa consumir na intensidade que a gente se colocou como objetivo, ela é uma sociedade que destrói os recursos naturais. Não há planeta suficiente para produzir tantos bens e tantos desejos e atender a tantos desejos esses que a gente sabe não trazem felicidade. Então, a desigualdade também ela evidencia tudo isso, né? Aqueles que estão na base da pirâmide social não têm acesso a todos esses produtos e vão querer ter. Isso alimenta uma série de outros processos. Eu acho que, voltando ao tópico das milícias e da falta de presença do Estado de Direito e do desrespeito às leis no Brasil, que a gente vê com tanta clareza em algumas das nossas cidades, ou mesmo nos rincões da Amazônia, onde a ilegalidade corre solta, para mim está fundamental que o cidadão precisa se autoconvocar. Eu gosto muito de uma imagem que a Marina Silva traz nas falas dela, que é da autoconvocação de cada um de nós. Se nós não nos convocarmos, não nos colocarmos como atores de transformação para a construção de uma sociedade melhor, não vai acontecer. A gente precisa de cada uma das pessoas envolvidas. Não basta esperar que vai cair do céu, que o Estado vai prover, tem que parar com essa mania que a gente tem de reclamar, a gente tem que se colocar a serviço de uma sociedade melhor. Isso passa pela autoconvocação. Pode significar que eu vou aderir aí a um trabalho social de uma igreja, pode ser que eu vou me voluntariar num partido político e vou me candidatar a um serviço público, pode ser que eu preste um concurso e vou trabalhar no serviço público para atender a sociedade. Tem muitas maneiras de a gente se autoconvocar, mas um dos momentos mais importantes é o da eleição, é quando a gente deposita o nosso voto na urna, e ali é que a escolha é definitiva. Então, estudar bem quem são os nossos candidatos, trabalhar por aqueles, buscar votos para aqueles que realmente estão comprometidos, é a única coisa que nosso sistema hoje permite fazer a revolução, fazer a mudança. Então, eu estou insistindo muito nesse tópico da democracia, porque para mim está na base de tudo, e é o que vai permitir talvez a gente gerar as leis que vão gerar a distribuição de renda melhor, ou distribuição dos impostos, que vão combater a desigualdade. Então, a gente está muito vinculado neste momento de apertar o botão ou de escrever ali o nosso voto.
Pois é, Pedro, eu vou encerrar contigo sobre esse programa, mas fazendo uma provocação. Depois de ouvir a Raquel e tudo que ela disse, do nosso papel enquanto cidadão e do amor, como romper com tudo que a gente tem aqui quando você tem um ministro da Economia que fala que o problema do FIES era que dava bolsa para todo mundo, até para filho do porteiro, ou que estava uma festa que até a empregada doméstica ia para a Disney, como se isso fosse o erro da administração pública? Pablo, na verdade o que a gente está vivendo é uma caricatura grotesca no campo da economia, de uma linguagem anacrônica, que, de certa maneira, nos anos 90 cresceu muito, né? Essa ideia de que o Brasil precisa se abrir, que o Brasil precisa se modernizar, que o Brasil precisa privatizar, que o Brasil precisa cortar gastos de uma maneira indiscriminada. E o que a gente está vendo é uma economia que não anda, né? Nós não temos nenhum tipo de recuperação consistente à vista, e mesmo antes da pandemia, a economia não andava, porque essa mentalidade já estava presente. É bom lembrar que, do ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro ele é a continuidade do governo Temer, né? A ideia de reformas que reduzam o papel do Estado justamente na contramão do que a gente estava discutindo. A gente estava discutindo uma educação melhor, uma saúde melhor, condições de trabalho melhor para as pessoas, recursos para o meio ambiente, né? Tudo isso foi sendo desconstruído. E aí eu aproveito para falar do nosso trabalho, que é esse livro que está aqui, que traz justamente essa discussão sobre a necessidade de um orçamento público, que é o Economia Pós-Pandemia. Um livro que está, inclusive, gratuitamente nas redes, e a versão física está disponível para venda. A ideia do orçamento público que o professor Calderoni trouxe aqui, ela é fundamental. O orçamento é a peça mais política que tem da República. Ele se refere às prioridades que a sociedade tem. Então, politizar o orçamento, trazer a população para discutir o orçamento, democratizar, valorizar o que estava na Constituição de 88, a ideia da solidariedade, da dignidade para as pessoas, do cidadão, né, e não do indivíduo consumidor, como muito bem colocou a Raquel. E valorizar os bens públicos, né? A saúde, o mundo inteiro vai investir em saúde, né, depois dessa pandemia, né? Pensar numa transformação da nossa base energética que polua menos, pensar em cidades inteligentes, bem organizadas, ou seja, tem um caminho grande para isso, mas a gente tem que parar de andar na contramão. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem que romper com esse ciclo vicioso que nós estamos já há algum tempo, e que o ministro Guedes representa de forma tão caricatural, e pensar numa economia diferente. Assim como os Estados Unidos faz o plano dele, nós não vamos importar nenhum plano. Não é o Green New Deal, não é o plano europeu, etc. Nós temos que construir um caminho para a reconstrução da sociedade brasileira pós-Covid, onde a sociedade se envolve e, evidentemente, o Estado tem um papel importante, né? Mas, para isso, nós temos que romper com esse discurso da austeridade fiscal, com esse discurso de que nós não podemos, nós só temos que cortar gasto e deixar o mercado conduzir o processo de recuperação econômica. Então, eu acho que esse é um ponto importante, desmontar esses mitos que impedem o crescimento da economia, a distribuição de renda, o aumento da oferta de bens públicos no Brasil. Gente, foi muito bom ouvi-los mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela presença no Capital Natural desse fim de semana. É um assunto que com certeza a gente vai voltar outras vezes aqui na programação a citá-lo, a também aprofundá-lo, e até uma próxima oportunidade para conversar com vocês. Afinal de contas, eu como apresentador aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa deve ter gostado desse assunto, que dá muito pano para manga. Até uma próxima oportunidade, viu? E a você, muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana pela frente, continue se cuidando, por favor. Até o próximo fim de semana, aqui no Band News TV, com o Capital Natural.